Graça e paz. Amém. As crianças podem ir para a escolinha sem barulho, sem gritaria. Lembrando que o tio Alan vai estar lá em cima. Aham. Vou pegar vocês, pesadinhas. Então, o quê? Isso aí. Tio Alan vai estar lá com a sua, sempre sorridente e alegre, evitando certos conflitos, vamos dizer assim. Amém? Meus irmãos, enquanto as crianças vão subindo para a escolinha, você podia abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Eu queria começar com você hoje uma nova série de mensagens sobre a vida. Eu queria conversar com você nos próximos domingos a respeito da nossa vida e de algumas coisas, alguns aspectos da nossa vida que são muito importantes, tá? Que nós precisamos ter assim uma atenção um tanto quanto redobrada. E hoje então eu queria começar essa série falando com você sobre a espiritualidade, a maneira como nós nos relacionamos com Deus. Vamos lá, abrir em Salmo de número 42. Este é um salmo que pelo menos os versículos que nós vamos ler são extremamente conhecidos, fazem parte, foram usados inclusive como tema de uma música que faz tempo que a gente não canta, na verdade, mas era uma música assim que na sua época fez muito sucesso dentro da igreja. Como a corça, dá uma força aí, como é que era? Da corça? Ceia pura como terra seca. Eu não sei cantar, irmãos, mas é essa aí, tá bom? Então vamos lá, Salmo 42, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: como a corça anseia pelas águas correntes de água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Feche teus olhos. Senhor Jesus, dá-nos instrução nesse momento para compreender a Tua palavra, Senhor. Dá-nos a capacidade, Deus, que vem de Ti, para ouvirmos a Tua voz, ó Deus, e realmente vivenciar, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa nos ajudar nesse momento, que o Teu Espírito Santo venha de encontro à nossa vida, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, possa revelar a Tua vontade para nós. Essa é a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu queria que você me desse a permissão de voltar a olhar para esse texto no final, mas eu gostaria que você lembrasse do que diz o versículo 1 e 2. Por que falar sobre espiritualidade? Tem tantas coisas sobre a vida que nós poderíamos conversar. Algumas pessoas poderiam dizer assim: pastor, eu acho que antes de falar sobre espiritualidade seria interessante falar sobre família. É bom também, é muito importante, e nós vamos conversar sobre família. Talvez alguns poderiam dizer assim: pastor, na época de crise o bom era falar sobre a questão financeira. Vamos falar também, não tem problema. Mas por que eu escolhi espiritualidade? Simples, por um fato muito óbvio. A parte mais importante da nossa vida é a forma como nós nos relacionamos com Deus. Todo o restante da nossa vida é influenciado pela maneira como nós nos relacionamos com Jesus. A forma com que eu me relaciono diariamente com Cristo interfere diretamente todas as áreas da minha vida: família, finanças, trabalho, emocional, físico, todas elas. A parte mais importante do ser humano é a sua ligação com Deus. Talvez possa pensar o seguinte: mas por quê, pastor? Pelo simples fato de que Deus é o centro de todas as coisas. Por mais que seja difícil para nós, nós não somos o centro do universo. O mundo não gira em nosso redor. Essa semana eu vi uma imagem na internet que eu até achei interessante. Era uma imagem do mundo, do planeta Terra, vista do espaço. E aí tinha uma imagem e estava escrito o seguinte: o mundo com você nele. E na outra imagem o mesmo mundo, assim, o mundo sem você nele, E a moral da história: o mundo vai continuar sendo mundo, com você ou sem você.
porque nós não somos o centro do universo, Deus é. Por que a forma como nós nos relacionamos com Deus é a parte mais importante? Porque Deus é a figura central de tudo que existe. Ele não apenas é o Criador, mas também é o sustentador de tudo. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Colossenses, lá no capítulo 1, verso 17, Paulo diz assim, ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Se o sol nasceu hoje, foi porque Deus quis. Se nós estamos aqui hoje, foi porque Deus quis. Se nós levantarmos amanhã, foi porque Deus permitiu. Se nós tivemos comida sobre a nossa mesa hoje, foi porque Deus assim o quis. O mundo, eu e você, e toda a história do universo sempre girou e sempre vai girar em torno de Deus. Ele é a figura principal. A Bíblia diz que Ele é o soberano de toda a criação. Por isso que a maneira como eu me relaciono com Deus é a questão mais importante da minha vida. Porque a forma como que eu me relaciono com Deus impacta tudo na minha história, na minha vida e ao meu redor. E por isso que falar sobre espiritualidade, quando a gente fala sobre vida, é a coisa mais importante. Pastor, mais importante que família? Sim, muito mais importante que família. Eu só saberei ser família se eu tiver um relacionamento com Deus. Senão eu tenho um ajuntamento de pessoas dentro de casa. Pastor, mas é mais importante que a vida financeira? Com certeza. Eu só saberei o valor do dinheiro e como trabalhar com ele corretamente quando eu me relaciono com Deus. Senão o dinheiro será para mim um ídolo e eu ser o escravo. Por isso que quando a gente pensa sobre a vida, a primeira coisa que nós temos que pensar é como é que eu tenho me relacionado com aquele que é o autor e o sustentador da vida. E aqui eu queria fazer uma pergunta para você baixinho, para os outros não escutar. Como é que está a tua relação com Deus? Porque ainda que você não pense nisso, existe uma relação sua com Deus. Porque nós somos completamente dependentes do Senhor para sobreviver. E nessa noite eu queria propor para você um exercício. Que a gente olhasse para alguns personagens bíblicos e tentasse ver algumas formas de espiritualidade. Algumas maneiras de se relacionar com Deus. Algumas não são muito positivas. Para que a gente pudesse olhar para esses personagens e olhar para nós também. E fazer assim uma comparação. Para tentar entender aonde nós estamos na nossa relação com o Eterno. Talvez alguns de nós precisem fazer alguns ajustes. Outros não. Talvez alguns de nós precisem fazer grandes ajustes. Mas a certeza é que todos nós, querendo ou não, gostando ou não, nos relacionamos com Deus diariamente. Porque a vida e o sustento que toda ela traz, vem de Deus. E então eu queria convidar você a olhar para esses personagens. Destaquei 4 só. O primeiro personagem é Pilatos. Lembra dele? Encontramos Pilatos nos 4 evangelhos. Pilatos foi o rapaz judeu, romano, que enviou Jesus para a crucificação. Ele era governador romano. Ele era a representação do Império de Roma em Israel, em Jerusalém. E quando o sumo sacerdote e os seus comparsas trazem Jesus, naquele dia, a Pilatos, eles pedem que Pilatos o crucifique, o mate. Pilatos assim faz. A espiritualidade de Pilatos eu chamo de o espírito que está morto. Por que o espírito que está morto? Simples, porque se você for ler a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 1 ao 3, Paulo deixa muito claro o que acontece com as pessoas que não foram tocadas pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. E lá, Paulo diz o seguinte: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados, nos quais costumavam viver, como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o Espírito que opera no coração dos que se recusam a
obedecer. Pilatos era um homem ímpio, ele não acreditava em Deus. O Deus de Pilatos era ele mesmo. Tanto é verdade que, se você for ler os textos, os 4 evangelhos, você vai encontrar Pilatos querendo fazer apenas uma coisa: livrar a pele dele. Quando os judeus chegam trazendo Jesus, Pilatos está interessado, vou ver o que está acontecendo. De repente, aqueles judeus começam a acusar Jesus de algumas coisas. E enquanto Pilatos está ali tentando resolver a situação, a esposa deles assim: bem, vem cá que eu tenho um negocinho para te contar. Pilatos, diz o texto, que vai ao lado e a esposa diz assim: pelo amor de Deus, não faça nada com esse homem inocente, pois a noite inteira eu fui atormentada por causa desse homem. E diz o texto que ele volta querendo já livrar Jesus dos problemas. Ele queria soltar Jesus. Essa era a ideia de Pilatos. Mas os judeus começam a ficar bravos, os líderes começam a ficar bravos. E de repente os líderes falam uma coisa que assusta ainda mais Pilatos. Os sacerdotes e os fariseus dizem assim: esse homem se diz filho de Deus. Pilatos começa a tremer demais da conta. E ele chama Jesus e diz assim: me diz quem você é. Me diz quem você é. E Jesus se mantém quieto. E Pilatos quer soltar Jesus, mas os fariseus e os inimigos de Jesus fazem uma pressão. E Pilatos, como todo ímpio que é senhor, ou pensa ser senhor da sua própria vida, não tem coragem de fazer o que é certo, faz o que é conveniente. O homem que não serve a Deus não faz o que é certo, faz o que é conveniente no momento. Pilatos chama as pessoas e diz assim: vocês querem matar? Queremos. Pois matem. Mas para não ficar feio, ele na frente de Jesus ele diz assim: ó, eu não sou o culpado, são eles que querem, eu lavo as minhas mãos. A espiritualidade de Pilatos é a espiritualidade da maioria dos homens sobre a face da terra. São mortos vivos, eles têm vida física, mas o espírito está morto por causa do pecado, nasceram assim. A única relação que eles têm com Deus diz respeito à lei divina, que afirma categoricamente que o homem que está espiritualmente morto, quando morre fisicamente, o seu destino é o inferno, por causa dos seus pecados. Não tem nem mais A, nem mais B, nem talvez, nem quem sabe. Essa é a realidade. Pilatos era um homem que, para ele, o Deus a quem ele servia era ele mesmo. Ele era o seu próprio Deus. Ele não reconhecia a autoridade e a soberania de Deus, porque o seu espírito estava morto, ele era pecador. E o único contato que ele tem com a autoridade de Deus é com a lei, que o condena por causa dos seus pecados. Essa é a realidade das pessoas que vivem ao nosso redor. Se você nunca ouviu a voz de Deus, deixa eu dizer um negócio para você: essa é a sua realidade. Essa é a sua realidade. Se Deus nunca tocou o seu coração, a única relação que você tem com Deus é relação de juízo, porque você já está condenado. E se pela misericórdia de Deus, Jesus não vier ao seu encontro, quando os teus olhos se fecharem nessa terra, se abrirão no inferno. Essa é a verdade. Difícil demais de falar, pior ainda de ouvir, mas é a verdade. Essa é a realidade das pessoas que convivem conosco, que trabalham com a gente, que moram ao nosso lado, dos nossos parentes e familiares. Essa é a realidade. Pastor, mas eles são pessoas boas. Será? Será que as pessoas boas passam no crivo da palavra de Deus? Não. Porque para ser herdeiro do céu não precisa ser bom, não basta ser bom.
No céu não entra bonzinho. No céu só entra quem foi justificado pelo sangue de Jesus. Não importa o que eu faça sobre essa terra, ainda que eu venda tudo que eu tenha, dê o dinheiro para os pobres, não adianta. Ainda que eu passe a minha vida inteira morando dentro da igreja, não adianta. Se Jesus não tocou no meu coração, o único contato que eu tenho com Deus é com a sua justiça. Porque eu sou pecador, e você também. Nós somos pecadores. Essa é a espiritualidade que habita no mundo. Homens mortos que caminham e respiram. Mortos vivos. Pessoas que não conhecem o amor de Deus, mas que são alvos da sua justiça, porque são pecadores. São pecadores. Pilatos é o retrato da sociedade brasileira de 2019. Pilatos era o retrato meu e seu antes de Jesus vir e tocar em nós. As pessoas que não conhecem a Deus pensam que não tem nenhum contato com o Senhor. Pensam que não tem nada a ver. Mal sabem elas que já estão condenadas por causa de seus pecados. Ainda que elas não gostem, ainda que elas não acreditem, ainda que elas não aceitem, o contato que elas têm com Deus é com a justiça divina. Porque todos os homens prestarão contas diante do Eterno, da sua trajetória, da sua vida. E a palavra vai tão a fundo, que ela diz que nós prestaremos conta de cada palavra que sai da nossa boca. E ela vai tão a fundo que a Bíblia diz que Deus não apenas vê as nossas atitudes, mas Ele sonda o que está por trás da nossa intenção em fazer a atitude. A grande questão é a seguinte, meus irmãos: quem escapará da justiça divina? Ninguém. Ninguém. Apenas aqueles que foram salvos por Jesus. Senão, a única espiritualidade que as pessoas têm é ligada à lei, e a lei diz que aonde há pecado precisa haver morte. E não precisa de muito pecado. Às vezes a gente pensa assim, né? Minha mãe ela diz assim: eu não matei, não roubei. Não matei, não roubei, nunca fumei, né? Mas vamos pensar o seguinte: a Bíblia diz que o céu é perfeito e que no céu não entra pecado. Pois bem, vamos excluir os nossos pecados de atitude. Vamos dizer que você nunca olhou errado para uma mulher ou para um homem. Vamos dizer que você nunca bateu em alguém, que você nunca fez um gesto obsceno. Vamos dizer que você nunca roubou nada. Vamos conjecturar. Você nunca fez nada de errado com as suas mãos, com a sua boca, com os seus pés. Vamos excluir também os pecados de sentimento. Vamos dizer que você nunca sentiu raiva de ninguém, que você nunca sentiu ódio de ninguém, que você nunca quis esganar o pastor, que pode, deram risada, porque eu sei que tem, entendeu? Que você nunca fez nada no seu sentimento, que você sempre foi assim, tranquilo, sossegado, paz e amor. Vamos ficar só com os pensamentos, e vamos reduzir, vamos dizer que você passasse a semana inteira, dos 7 dias, 6 dias sem pecar. Mas no domingo você pensasse alguma coisa de errada. Multiplica isso, quantas semanas tem o ano? 52. Seriam 52 pecados por ano. Vamos à idade média do brasileiro, 75 anos, faz a conta. Dá para entrar no céu?
Agora me responda aqui, quem de nós peca uma vez só por semana? Quem escapará da justiça divina? Pilatos não escapou. Não escapou. Porque a espiritualidade de Pilatos era ligada apenas à lei de Deus. Ele estava morto espiritualmente. Não havia vida espiritual naquele homem. Porque o pecado reinava em seu coração. Essa é a forma de se relacionar com Deus mais triste que existe. Mas é a mais populosa que tem. Vamos ver outra. Segundo personagem são os fariseus. Eu chamo a espiritualidade dos fariseus de devoção sem amor. Devoção sem amor. Às vezes a gente não entende direito quem eram os fariseus e a gente senta a lenha neles à torto e à direito. Mas nós precisamos entender que os fariseus não foram sempre do jeito que eram com Jesus. O movimento dos fariseus nasceu de um avivamento em Israel. Você bem lembra que Alexandre o Grande conquistou a maior parte do mundo. E Alexandre, apesar de ser jovem, era um menino muito inteligente. E ele entendia que não bastava conquistar militarmente as nações, porque podia haver revolta, bastava se armarem de novo. Ele precisava mudar a cultura das nações para que elas sempre fossem subservientes à cultura grega. E o que Alexandre faz então? Ele começa a trazer, além da conquista militar, toda a cultura grega para colocar sobre os povos dominados. E uma das ideias de Alexandre era a seguinte: ele trazia o panteão grego dos deuses e obrigava as culturas a adorarem os deuses gregos. Além disso, Alexandre tinha o costume de fazer o que a Bíblia chama, ou às vezes a gente vê no livro de história, de Decápolis. O que é a Decápolis? Decápolis é uma série de 10 cidades construídas por Alexandre ao longo dos seus impérios, dos seus domínios, uma perto da outra, que viviam a cultura grega, de forma a transmitir isso para os povos conquistados. Você lembra da história do endemoniado de Gadara? Lembra? O texto diz que aquele homem, quando foi salvo por Jesus, queria ir junto. E Jesus diz assim: negativo, volte e conte para os seus. Diz a Bíblia que ele voltou e anunciou aonde? Em Decápolis. Porque uma dessas cidades ficava muito pertinho de Jerusalém. E quando essa cultura grega começou a chegar em Israel, levantou-se então alguns homens piedosos, que esse é um dos significados da palavra fariseu, os piedosos, se levantaram para lutar contra essa cultura, para chamar Israel de volta a adorar a Deus. O início dos fariseus foi num período de grande avivamento, aonde o povo se voltou para Deus. O problema foi que esses homens, que no começo colocaram a sua devoção apaixonada para trazer a nação de volta para Deus, com o passar do tempo perderam a paixão. Quando eu perco a paixão por Jesus, eu me torno legalista. Simples assim. Eu deixo de me relacionar com Deus no âmbito do amor, para me relacionar apenas no âmbito de regras. Isso pode, isso não pode. Não pode. E as regras de Deus com o tempo não me são suficientes. E aí eu vou acrescentando as minhas interpretações acerca das regras que Deus já deu. E aí surge o que surge dentro da igreja, chamada usos e costumes. Regras de homens que Deus jamais falou. Mas quando eu perco a paixão por Deus, eu só consigo me relacionar com o Senhor através de normas, estatutos e regras. Eu sirvo ao Senhor, eu não deixo de servir, mas a minha vida com Deus se torna fria. Os meus olhos já não são mais marejados quando eu leio a palavra. Eu já não tenho mais vontade de esticar o meu horário de oração. Eu não tenho mais o desejo de pegar a Bíblia e ler.
Eu me contento em não fumar, não matar, não beber e não prejudicar ninguém. E quando Deus está fazendo coisas novas, porque Deus sempre faz, eu começo a atrapalhar o que Deus está fazendo. Porque nas minhas regras, o mover de Deus não pode ser diferente do que eu já vi. Porque se for diferente do que eu já vi, não serve. Porque como eu perdi a paixão, eu perdi a intimidade. Como eu perdi a intimidade, a voz de Deus para mim já é uma voz estranha. E às vezes o que Deus está fazendo eu não consigo entender. E quando eu menos percebo, eu me torno inimigo do que Deus está fazendo. Exatamente os fariseus com Jesus. Exatamente. O próprio Deus em pessoa estava ali, e aqueles homens que vieram de um avivamento para trazer o povo para a volta ao coração de Deus, agora se encontravam lutando contra o próprio Deus. Por quê? Porque perderam a paixão, porque perderam o amor, porque deixaram de ser brasa para virar carvão, apagados. Estão ali, mas não há fervor em seus corações, não há paixão em suas almas. Sabe como eu sei se eu perdi a paixão por Jesus ou não? Na verdade eu sei, mas sabe um teste que eu posso fazer? Simples. Quanto tempo você investe no seu relacionamento com Deus todos os dias? Vou fazer uma comparação esdrúxula, mas você vai entender. Quando você está namorando, você está apaixonado. Você não tem hora para ir dormir. Você enfrenta qualquer cansaço. Você tira dinheiro da onde não tem. Você passa horas falando sobre um monte de bobagem, dando risada de um monte de coisa que não tem nada a ver, e você não quer arredar o pé. E na época que se ligava de telefone ainda tinha aquele negócio, desliga você primeiro, não, você, vamos junto no 3. Estava apaixonado. Hoje a gente dá risada, a maioria está casado, a gente dá risada. Mas quando você estava apaixonado, não era assim? Com Deus é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Quando nós nos convertemos, quando nós experimentamos o toque da graça no nosso coração, o amor de Deus vem sobre nós como se fosse um vulcão em erupção. Aquilo transborda, a gente não sabe explicar, mas a gente tem paixão de se debruçar sobre a Bíblia. E às vezes a gente lendo aquele texto bíblico, que a gente já leu várias vezes, a gente nota que as lágrimas começam a cair. E a gente acorda e a primeira coisa que a gente pensa é em falar com Deus. E a gente tem um tempo livre, o que a gente está fazendo? A gente está falando com Deus. Porque o amor de Deus, Ele nos inunda. É como uma enchente que vai levando tudo. Só que conforme vai passando os dias, se eu não for da minha parte nutrindo esse amor que Deus me dá, a enchente vai diminuindo. Não é que Deus deixa de nos amar ou nos ama menos, Ele continua nos amando do mesmo jeito. O problema está na nossa parte da relação, não na dele. Ele continua falando do mesmo jeito. O problema é que às vezes eu não tenho tempo ou não quero ter tempo para ouvir, porque eu tenho outras coisas a serem feitas. Assim aconteceu com os fariseus. Eles experimentaram no começo um mover de Deus, uma ação de Deus inigualável, mas eles não conservaram essa paixão no coração deles. E quando eles menos se deram conta, eles eram os grandes inimigos do que Deus queria fazer sobre a terra. Uma vez perguntaram, é muito famosa essa dito, uma vez perguntaram para Gandhi, o que ele achava do cristianismo. Ele disse assim: eu não tenho nada contra o cristianismo, nem contra Jesus, eu acho muito fantástico. Ele disse: o meu problema são os cristãos, que dizem uma coisa e não vivem.
Se eu não estou apaixonado, eu não consigo viver o que eu digo. Eu não consigo. Porque se eu não estou apaixonado por Deus, eu estou apaixonado por outra coisa. Pela família, pelo dinheiro, pelo trabalho, por mim mesmo, pelos amigos, pela igreja, pelo pastor. Mas o ser humano está constantemente apaixonado. A grande questão é saber por quem que você está apaixonado. Nós precisamos estar sempre apaixonados por Deus. Nós precisamos desejar estar na presença do Senhor. Nós precisamos olhar para a Bíblia, abrir a Bíblia e ver não apenas palavras ali, mas a voz de Deus. E aquilo tem que descer no nosso coração com poder, porque não é um livro de autoajuda, é a palavra de Deus. Nós precisamos ter paixão de passar minutos, horas e horas na presença de Deus. Se você lê Apocalipse, quando Jesus manda carta às igrejas, a primeira carta que ele manda é a igreja de Éfeso. Sabe quem que era o pastor de Éfeso? João. Sabe quem era um dos membros da igreja de Éfeso? Maria. Humanamente falando, Éfeso era a igreja modelo naquela época. E a carta que Jesus manda é uma carta bem interessante, que ele diz assim: eu sei que vocês têm zelo, eu sei que vocês têm cuidado, eu sei que vocês querem viver a palavra, mas eu tenho uma coisa contra vocês, uma coisa: vocês deixaram o primeiro amor. E aí o recado que Jesus dá é poderoso. Ele diz assim: se vocês não voltarem, eu vou fechar a igreja. Pensa, irmãos, pensa. Jesus falando para a sua própria igreja, ele diz assim: se vocês não voltarem ao primeiro amor, eu vou fechar, eu fecho a igreja. Porque uma igreja que não é apaixonada por Jesus não consegue servir a Jesus. Os fariseus tinham uma espiritualidade de devoção. Eles sabiam o que era certo, eles sabiam todas as regras, mas a intimidade com Deus havia ido embora, havia fugido, havia se distanciado, havia se perdido. Por quê? Porque o coração já não queimava mais, porque a principal preocupação das suas mentes não era mais com Deus, mas era com as regras. Porque no coração deles, a pessoa mais importante já não era mais Jesus, já não era mais Deus. Havia se esfriado. Os fariseus são como o carvão. Se você colocar o carvão no fogo, ele pega fogo rapidinho. Mas o carvão sozinho não produz fogo. Por quê? Porque está apagado. É diferente da brasa. A brasa, você pode olhar para ela e ela pode parecer um fim, mas se você fizer ela queima. Assim precisa ser o nosso amor por Jesus. Assim precisa ser. Mas vamos adiante. Eu queria olhar um terceiro personagem com você. O terceiro personagem é o jovem rico. Parábola de Lucas capítulo 18. E eu chamo a espiritualidade do jovem rico de enraizado no mundo. Esse é um dos textos incríveis que a Bíblia traz. Jesus estava ensinando e de repente chega a ele um jovem. E aquele jovem diz assim: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E diz o texto que Jesus, quando olha para ele, o ama. E Jesus diz assim: você conhece os mandamentos? E aquele jovem diz assim: desde a minha mais tenra infância, eu tenho vivido fielmente os mandamentos de Deus. Jesus olha para aquele jovem e diz assim: falta uma coisa, uma só. Imagina, irmão, faltar só uma coisa para você ser herdeiro da vida eterna, uma só. Ele diz assim: vai para casa,
junta tudo que você tem, vende tudo, pega o dinheiro, dá para os pobres, vem e me siga. Diz o texto que aquele jovem começou a se afastar, entristecido, porque tinha muitas riquezas. A espiritualidade do jovem rico estava enraizada profundamente sobre este mundo. Ele queria o melhor de Deus, mas não queria abrir mão do melhor dessa terra. Ele queria o melhor dos dois reinos. Mas deixa eu dizer um negócio para você: é impossível ter o melhor de Deus e ter o melhor dessa terra, porque a Bíblia diz que o mundo é inimigo de Deus. É impossível. E talvez essa seja a questão mais difícil no nosso relacionamento com Deus, que é aprender a abrir mão de tudo para termos apenas ao Senhor. Nós amamos a Deus, mas nós insistimos em manter raízes grudadas sobre essa terra. Nós amamos a Deus, mas não entregamos os nossos filhos para que Deus faça com ele o que Deus quer. São raízes. Nós amamos a Deus, mas nós não abrimos mão do nosso dinheiro para viver na dependência do eterno. Nós amamos a Deus, mas nós não entregamos o melhor do nosso tempo e da nossa saúde, porque nós esperamos o final da nossa vida para servir aquele que nos deu tudo. A espiritualidade do jovem rico é a espiritualidade da maior parte da igreja evangélica brasileira. Ela tem desejo por Deus, mas do mesmo jeito que ela quer puxar Deus, ela não quer largar o mundo. Ela não quer. É que ela quer continuar tendo o que o mundo pode oferecer. Ela quer ter experiência com Deus, ela quer ver os céus se abrirem, ela quer ver os grandes milagres, ela quer ver o grande poder de Deus, mas ela não abre mão de se agarrar ao que esse mundo pode oferecer. E aí sabe o que acontece? Os céus não se abrem, os grandes milagres não acontecem, e nós vivemos no relacionamento com Deus como se estivéssemos numa piscina infantil. Você já foi num balneário ou em algum lugar que tinha piscina infantil? Tem água dentro, não tem? Mas você jamais vai poder mergulhar numa piscina infantil. O máximo que você vai poder fazer é molhar o seu bumbum. E olha lá, porque às vezes nem as costas dá para deitar. Quando Deus tem aquelas, parafraseando, aquelas piscinas olímpicas para você mergulhar na presença dEle. Mas quando o meu relacionamento com Deus é baseado no que eu quero de Deus, mas o que eu não quero perder desse mundo, eu não consigo ir às profundezas da presença de Deus. Sabe por quê? Porque Deus não negocia. Ou nós nos entregamos por completo, ou nós não vamos ver jamais aquelas grandes ações que Deus realmente pode fazer. Deus não negocia. Se você vai estudar a história da igreja, se você vai estudar a história dos grandes avivamentos, se você vai estudar a história dos grandes homens de Deus, você vai encontrar uma característica em todos eles. Todos eles viviam única e exclusivamente só para uma coisa: para a glória de Deus. Aqueles homens não tinham raízes sobre essa terra, e nem queriam, porque aqueles homens aprenderam uma coisa que às vezes nós precisamos aprender. Nós precisamos fixar as nossas raízes não aqui, mas na eternidade, porque aqui não é o nosso lugar. Como diz Pedro, nós estamos de passagem, somos como peregrinos a caminho de casa. Agora, nenhum de nós vai levar mala para casa. O que é deste mundo, nesse mundo permanecerá. Então, a única pessoa que perde
por se enraizar as coisas desse mundo, sou eu mesmo. Aquele jovem poderia ter se tornado um dos discípulos de Jesus. Aquele jovem poderia ter se tornado um grande homem de Deus. Mas a única coisa que aquele jovem conseguiu foi voltar para casa triste, sabendo que perdeu o que Deus poderia fazer, mas as riquezas que ele tinha também não o contentavam. A espiritualidade de quem é enraizado a esse mundo. Talvez as suas raízes não sejam dinheiro, sejam os seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus netos, sua igreja. Talvez as suas raízes sejam você mesmo. Deus tem muito mais para mim e para você, mas para isso é preciso nos arrancarmos deste mundo, para mergulharmos na presença de Deus, para mergulharmos nas profundezas do que Deus pode fazer. A espiritualidade enraizada no mundo tem feito com que a igreja se tornasse morna, tipo lâmpada prestes a queimar, sabe? Pisca, liga, mas você já começa a ver aquele preto descendo, e você sabe que não vai durar muito, porque somos muitas vezes enraizados nesse mundo, perdemos a oportunidade de com os nossos olhos ver o céu se abrir, a graça de Deus se derramar e o Eterno tocar a nossa terra. Tocar. Não há como ter o melhor dos dois reinos, não há. Não há. Não existe como estar em cima do muro na vida espiritual. Ou eu me lanço a Deus, ou eu permaneço preso ao que esse mundo tem para me oferecer. O último personagem é Paulo. E eu chamo a espiritualidade de Paulo de uma vida com Deus. Lá em Gálatas capítulo 2, 20, nós vamos entender um pouquinho o que é ter uma vida com Deus. Quando Paulo, falando sobre a relação do pecado, da lei e da santidade, ele vai dizer o seguinte: fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A espiritualidade de Paulo deve ser a minha e a sua espiritualidade. A forma com que Paulo se relacionava com Deus deve ser a maneira como eu e você nos relacionamos. Paulo se relacionava com Deus sem nenhum tipo de reserva. Nada. Paulo literalmente se entregou a Jesus por completo, ao ponto de afirmar, dizer assim: não vivo mais eu. O que Paulo está querendo dizer com isso? Paulo está querendo dizer o seguinte: não tenho mais sonhos, não tenho mais expectativas, não tenho mais vontades. O que vivo agora, vivo para Deus, como Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer, porque Ele é o meu Senhor. Era isso que Paulo estava dizendo. Era assim que Paulo vivia. E isso fica muito nítido quando no final do seu ministério ele decide, o Espírito Santo fala com ele, diz assim: Paulo, é preciso voltar a Jerusalém, mas eu te digo que pelo caminho a única coisa que te espera é prisão, sofrimento e morte, mas você volta a Jerusalém. Paulo arruma as trouxas, coloca a roupa nas costas e vai para onde? Para Jerusalém. Na volta a Jerusalém ele passa por Éfeso, a cidade onde Deus havia feito um dos maiores avivamentos da história. E para não chegar na cidade, Paulo manda chamar os líderes da igreja até a praia, para se despedir. E quando Paulo fala o que Deus falou para ele, aqueles líderes da igreja disseram assim: pelo amor de Deus, Paulo, não vai, fica com a gente. Paulo olha para ele e diz assim: eu vou aonde Deus me mandou ir.
eu vou aonde Deus me mandou ir, ainda que custe a minha vida. É assim que nós precisamos nos relacionar com Deus. Nós precisamos entregar tudo de nós. Nós precisamos nos entregar no altar do Senhor, para que Ele faça conosco o que Ele quiser. Viver com Deus é muito diferente de ter uma religião. Ter uma religião é fácil. Alguém vai dizer para você o que você precisa fazer, você vai fazer e tudo bem. Você vai cumprir um ou outro exercício ali espiritual, aí acabou. Mas viver com Deus é algo dinâmico, é algo profundo, é algo pessoal. Deus não é o nosso Deus, Deus é o meu Deus, é o seu Deus. Ele é um Deus pessoal, Ele conversa conosco, Ele fala conosco, Ele revela a sua vontade a nós, Ele revela os seus sonhos e os seus planos. Viver com Deus é ter o privilégio de conviver com o soberano de toda a terra, é ter o privilégio de ouvir a voz do Eterno. Eu gosto muito de Abraão, porque Abraão foi um homem que viveu com Deus, e quando Deus estava decidido a destruir Sodoma e Gomorra, diz o texto em Gênesis que Deus pensa o seguinte: será que eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer em Sodoma e Gomorra? E Deus mesmo diz assim: não, eu vou falar para Abraão o que eu vou fazer. Meus irmãos, têm ciência do que é isso? Será que temos ciência do que é isso? A intimidade de Abraão com Deus era tão grande, que Deus revelou os planos que Ele tinha para Abraão. Esse é o tipo de espiritualidade que Jesus quer ter com você e comigo. Aquela espiritualidade que vai ao fundo, aquela intimidade que rompe todas as barreiras, aquela intimidade onde nós podemos ser achados na presença de Deus, aonde fica nítido no nosso rosto, na nossa face, que Deus é conosco. Essa espiritualidade, é nesse nível de profundidade que Deus quer que chegamos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós não dependemos mais de ninguém para estar na presença de Deus. O Espírito Santo de Deus foi colocado em nosso coração. Deus está comigo. Eu não preciso que ninguém me fale, Deus está comigo. Eu ouço a voz de Deus, e Ele ouve a minha. É nesse nível de espiritualidade que Deus quer. Nós não precisamos mais de gurus, porque a própria presença de Deus está em nós. O Consolador, o Espírito da verdade. É nesse nível de intimidade. Paulo tinha isso. Paulo foi um homem que se entregou a Deus sem reservas. Tudo que ele tinha, tudo que ele era, se resumia a Jesus. E ele amou a Jesus até o fim, e amou apaixonadamente, pois não se negou a ir à morte por amor a Cristo. Não se negou. É isso que Deus espera da sua igreja. Quando nós chegamos a um nível de espiritualidade como esse, meus irmãos, o céu se rasga, e os testemunhos começam a pipocar da nossa boca, porque nós podemos ver constantemente o agir de Deus, e a palavra de Deus nos inunda por completo, e é o nosso alimento, e preenche o nosso coração, e até nos momentos mais duros e difíceis da vida, nós nos alegramos em Deus.
Lembro de Paulo e Silas na prisão. Lembro. Diz o texto que Paulo e Silas tomaram uma surra. E aqui a gente precisa entender. Era uma vara mais ou menos da grossura do dedo, aproximadamente 1 metro e pouco. E ela envergava, ela não quebrava. E os romanos eram especialistas em tortura. E eles tiravam a parte de cima das costas, assim, da túnica, da roupa. Colocavam o prisioneiro numa posição confortável para apanhar, que ficasse melhor para bater. E com aquela vara. Você sabe o que acontece com as suas costas quando uma vara dessa bate? Abre. E não eram 2 ou 3 varadas. Às vezes chegavam a 100. E diz o texto que Paulo e Silas tomaram uma surra daquelas para nunca mais esquecer. E se isso não bastasse, colocaram eles na cadeia e prenderam os pés com algemas no tronco. E diz o texto bíblico que lá, machucados, na cadeia, apanharam, sofrendo, à meia-noite eles estão fazendo o quê? Louvando e orando, diz o texto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando eu tenho uma intimidade profunda com Deus, nada do que aconteça ao meu exterior, ao meu redor, impacta a presença de Deus na minha vida. Nada. Porque a minha intimidade com Deus é tão sólida, é tão profunda, que não importa o que o mundo faça, o inferno e seus demônios façam, eu continuo grudado na paixão por Jesus. E ainda dilacerado, ainda sofrendo, dos meus lábios podem brotar louvor, dos meus lábios podem brotar adoração. Porque a minha espiritualidade, a sua intimidade com Deus, se aprofunda no que Deus tem para nós. Vamos voltar ao texto de Salmos 42, versículo 1 e 2. Como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dEle? Quero fazer uma pergunta para você, baseado nesse texto. O desejo do salmista é o desejo do seu coração? Se você ama Jesus, eu quero responder essa pergunta. Se você ama Jesus, categoricamente você pode se levantar e dizer assim: pastor, Deus sabe que esse é o desejo do meu coração. Deus sabe. Agora, se você ama Jesus, mas esse não é o desejo do seu coração, é tempo de avaliar a sua vida. Porque talvez a sua relação com Deus não esteja prosperando para frente, mas regredindo para trás. Porque quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu quero me aproximar de Deus. Feche teus olhos. O salmista, em oração, porque esse salmo é uma oração, coloca diante de Deus o que ele desejava. E ele usa uma expressão muito interessante quando ele diz assim: Senhor, assim como os animais, eles correm desesperadamente para tomar água, assim é o meu desejo de estar na tua presença. Eu quero estar contigo. Eu quero. Esse precisa ser o desejo do nosso coração, meus irmãos. Nós precisamos olhar para o nosso coração e ver ele pequeno, apertado,
E quando olhar para Ele, a gente vê que Ele está pequeno e apertado, porque Ele quer mais da presença de Deus. Não porque Ele quer um carro diferente, uma casa, ou porque o filho passa na faculdade, nada disso. Isso tudo é floreio, é supérfluo. Mas a gente tem que olhar para o nosso coração e ver Ele se apertando. A gente tem que ver Ele batendo diferente, com vontade, assim: Senhor, eu quero mais. Revela teus sonhos, revela teus planos, a tua palavra. Senhor, eu quero mais. Eu sei que tem mais, eu sei que tem muito mais para mim. Senhor, mais de Ti, mais. Assim precisa ser o nosso coração, desesperado pela presença de Deus, não pelo que Deus pode fazer de material na nossa vida, mas pela presença dEle em nós. O nosso coração precisa olhar para Deus e desejar a Deus, como se tudo que somos dependesse da presença de Deus em nós. Há mais, há muito mais para a sua vida, meu irmão. Há muito mais. Há muito mais. Não se contente com as migalhas desse mundo, quando Deus tem as delícias dos céus para te entregar. Conserte o rumo do seu compromisso com Deus. Deixe as demais coisas de lado, elas nada interessam se a sua vida com Deus não estiver boa. Mas leve o seu coração à presença do Altíssimo. Leve. Eu não sei com qual desses personagens você se identificou, mas eu quero dizer para você que nós precisamos ter uma vida com Deus em profundidade, que nós não podemos nos contentar em ser como Pilatos, vivendo sobre a justiça divina. Nós não podemos nos contentar em ser como os fariseus, vivendo de um passado de paixão, mas de um presente de regras infundadas, sem vida e sem intimidade. Nós não podemos nos contentar em desejar as delícias do céu, mas ficar agarrados ao que esse mundo nos oferece. Nós precisamos ter a coragem de Paulo e de abrir mão de tudo, absolutamente tudo, para que Deus seja tudo em nós. Corrija o rumo da sua vida. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Mergulhe nas profundezas de Deus, pois Deus tem muito mais para a sua história. Ore, fale com o Senhor. Deus está aqui e estará com você quando você se dirigir para a sua casa. Fale com Deus. Pastor, eu não sei o que falar. Não precisa saber, o seu coração sabe exatamente o que dizer. Deixe que seu coração fale com aquele que o criou. Eu quero orar pela sua vida. Senhor Jesus, te dar graças por essa noite, Deus, por essa semana, te entregar essa semana que começamos, ó Deus. Ó Senhor, nós queremos mais. Não permita, Senhor, que venhamos a nos contentar com o que temos na Tua presença. Não, Jesus. Senhor, eu sei que há muito, muito mais. Eu sei que há. Oh Deus, leva-nos além, ó Pai. As mais profundas, ó Deus, áreas de intimidade contigo. Senhor, nos dá coragem para arrancarmos as máscaras, para cortarmos as raízes. Nos dá coragem, Senhor, para abrirmos mão, ó Deus,
põe em nós um coração desejoso, acende o fogo, Jesus, faz queimar com o Teu Espírito Santo em nós, ó Deus, e que as palavras do salmista não sejam apenas palavras em nossa boca, mas sejam a verdade da nossa vida. Oh Deus, dá-nos mais de Ti, Senhor, muito, muito mais. Nós não estamos pedindo, Senhor, por saúde, não estamos pedindo por dinheiro, não estamos pedindo por bens, Senhor, nós estamos pedindo pela Tua presença manifesta em nós. Nós estamos pedindo pelo Senhor, pelo Senhor. Tu sabes, ó Deus, que as outras coisas não nos encantam, mas nós queremos mais de Ti. Nós queremos ver o que somente o Senhor pode fazer. Nós queremos ver o que somente a Tua mão é capaz de operar, Jesus. Oh Deus, o Senhor fez tantas vezes sobre essa terra, o Senhor fez em tantos lugares. Senhor, nós estamos aqui, Jesus, Tu sabes o nosso coração, dá-nos mais da Tua presença, dá-nos paixão pela Tua palavra, Jesus, dá-nos amor, ó Deus, pelas Tuas sagradas letras, dá-nos desejo pela oração, Senhor, nos faz calejar os joelhos, para fortalecer o Espírito, Jesus. Vem sobre nós, Senhor. Oh Deus, vem sobre nós. Tu és tudo o que desejamos, a Tua presença. E ainda que nada mais tenhamos, ainda que a nossa própria vida seja tirada, não nos interessa, não nos importa, pois o que nós queremos é o Senhor. Nós queremos o Senhor, ó Deus. Dá-nos mais, Deus, de Ti, mais de Ti, Senhor, inunda o nosso coração. Senhor, essa é a nossa oração, e sabemos que o Senhor ouve, e nos alegramos nisso, pois que privilégio temos nós, pecadores, de falarmos e sermos ouvidos pelo soberano do universo. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém.